Meus irmãos, bom dia, graça e paz, que Deus em Cristo esteja abençoando a sua vida nesse dia e por toda a sua vida. Olha só, Philip Yancey, ele vai apresentar os estágios da oração, e ele apresenta 3. Ele vai dizer que o primeiro estágio é dos pedidos infantis, simples, comuns por algo que desejamos. E nesse estágio nos comportamos como crianças, que pressupõem que o adulto existe para acordá-la pela manhã e deve arrumar o quarto dela, que deve alimentá-la, levar para passear em parques e pagar suas contas. Esses são os pedidos, o primeiro estágio da oração, que ele considera que são os pedidos infantis. Para os infantis, os adultos existem para satisfazer-lhes. E às vezes esse é o nosso pensamento. Deus existe para satisfazer as nossas necessidades. Então, quando eu oro assim, eu me porto como criança, como menino, infantil, imaturo. E se parece em algum momento conosco. Então, importunamos Deus, o pai adulto, representado aqui, com uma série de pedidos e querendo que ele resolva nossos problemas, que satisfaça nossos desejos. Mas preste bem atenção nisso aqui, esses pedidos infantis não podem ser descartados, porque Jesus se deixou impressionar por esses pedidos, principalmente quando eram feitos por alguém de quem menos se esperava um pedido, como a mulher cirofenícia, o centurião romano, os amigos do paralítico que desceram ele pelo telhado. Então, essas pessoas sabiam exatamente o que estavam pedindo, do que precisavam, o que era urgente. Eles tinham uma confiança infantil como uma criança que confiava que o pai existia para isso. E está tudo bem. É apenas um dos estágios da oração. O segundo estágio da oração envolve uma espécie de meditação. Quando eu oro apenas para meditar, ou seja, ficar na companhia de Deus. Não são só os pedidos do primeiro estágio que fazemos, mas o nosso objetivo primário é a meditação. Sente Deus presente quando oramos. Então, nossos pedidos não serão descartados, não deixarão de serem feitos, porque Jesus ensinou isso no Pai Nosso. No entanto, irmãos, quando, além de pedir, eu medito, eu sinto a presença de Deus e meus pedidos são transformados. Eu passo a orar por aquilo que Deus quer. E se Deus não deseja algo para mim, eu também não deveria desejar. Então, quando eu gasto tempo na oração meditativa, como se estivesse em um processo de aprender o conhecimento de Deus, essa prática vai me ajudar a alinhar meus desejos com os de Deus, apesar de eu não ter a capacidade de conhecer plenamente sua vontade. Então, um pastor ele costumava dizer, nada está fora do alcance da oração, exceto aquilo que está fora da vontade de Deus. Por isso oramos, por não conhecermos plenamente a vontade do Pai. Jesus orou, seja feita a tua vontade, lá no fim da sua luta com Deus Pai, no Getsemane. Quando ele orou, por outra solução para a cruz. Então, quando eu oro, eu expresso meu desejo e no final reconheço que a vontade de Deus deve prevalecer. No entanto, preciso revelar em oração meus pedidos e com meus pedidos acabo revelando a Deus, a mim mesmo. De maneira sábia, Deus atende a oração geralmente de uma maneira diferente do que imagino. Um filósofo cristão, Soren Kierkegaard, ele diz que na oração, a verdadeira relação com Deus não acontece quando ele ouve aquilo pelo que oramos, mas quando a pessoa que ora continua orando até ser ela quem passa a ouvir a voz de Deus. E passa a ouvir não o que ela quer, mas o que Deus quer. Que coisa interessante isso. E eu concordo com o Soren Kierkegaard. Então, no livro de Daniel, no capítulo 3, 17 e 18, para corroborar com o pensamento de Kierkegaard,
nos apresenta uma história que é tanto um desejo pessoal de libertação, quanto a aceitação da vontade de Deus, seja ela qual for. Então, 3 jovens explicam ao rei por que não o adorarão, apesar das ameaças de jogá-lo numa fornalha, e dizem: se o nosso Deus a quem servimos que é livrado, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ou seja, é a vontade dele que vai prevalecer. Se ele quiser livrar, livrará. Se não, morreremos, mas não nos curvaremos, porque é errado. O terceiro estágio da oração que Filipenses se apresenta é o da submissão que Jesus demonstrou naquela longa noite de luta em oração. Lucas 22, 42. Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então a lição que aprendemos aqui é que Deus determinou a oração como um meio de realizar na terra a vontade dele, não a nossa. E Eugene Peterson, ele vai dizer que orar nos faz correr o risco de nos envolvermos com as condições e com as exigências de Deus. Orar muito não garante o recebimento do que queremos, pois sempre será o que Deus quer. Eu preciso ter isso intrínseco dentro de mim, quase que como fazer parte do meu DNA. Será sempre o que Deus quer. E tenha certeza, sempre será algo muito diferente daquilo que acreditamos ser, do nosso maior interesse. Pois, como diz Isaías 55, ele tem caminhos mais elevados, pensamentos mais elevados a nosso respeito do que nós mesmos. Então, pensa nisso e que Deus te abençoe.